és tudo que nós queremos, Pai. Nós não queremos nada além da Tua presença, Pai. Porque a Tua presença nos basta, Pai. A Tua presença, ela nos basta, Jesus. Continue cantando essa música. Vamos louvar ela novamente. Que você venha prestar atenção nessa letra. Que possamos repetir essa música novamente como uma declaração de amor ao Senhor. Mas nós não queremos nada, nada mais. Nós só queremos a Ti, Senhor. Então vem, Espírito Santo, pois estamos com os corações sedentos por Você, Jesus. Você tem liberdade essa noite. Cante com liberdade. Cante com sede de Senhor. Sede do grande eu sou, pois Ele está aqui. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Nada mais, nada mais que a Tua presença, mais que a Tua glória, nada mais que a Tua face. Não queremos nada mais, nada mais, nada mais nos satisfaz, Jesus. Nada mais nos satisfaz, Jesus. E a Tua presença, Deus, nada mais nos satisfaz, não. Tu és santo, incomparável. Não há outro como Tu, Jesus. Não há outro como Tu, Jesus. Por isso nos rendemos, por isso nos prostramos. Senhor, não queremos nada mais além de Ti, Espírito Santo. Sim, Jesus, não queremos ministérios, não queremos aquilo que Você pode nos dar, mas sim somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Senhor. Nada mais nos satisfaz, mas sim a Sua presença em nossas vidas, mas sim a Sua presença em nossos corações, Paizinho. E nós Te amamos, Senhor, e nós Te damos a liberdade essa noite, Senhor, para agir dentro de nós, Pai. Pois nada nos satisfaz, Senhor, se não for a Sua presença, Espírito Santo. Vem essa noite, Senhor, como um fogo consumidor em nosso ser, como um fogo consumidor em nossos corações, porque nada mais nos satisfaz se não for a Sua presença em nós, Espírito Santo. E nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos, Tu és o nosso grande eu sou, e nós queremos declarar continuamente: Tu és o nosso grande eu sou.
e nada mais pode nos satisfazer, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Obrigada, Senhor, porque a sua presença já é real em nosso meio. Obrigada, Senhor, porque a sua presença já é sobrenatural, Pai. E nós queremos te agradecer, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. A presença do Senhor, ela é palpável. Não dá vontade de parar de cantar, não dá vontade de parar de adorar o Senhor. Na verdade, a gente não para, né? A nossa vida é uma contínua adoração. Por mais que a música pare de tocar, mas tem um louvor de fundo, existe você glorificando, existe o teclado tocando alguma música, existe o pad tocando alguma música. Tudo isso em adoração e louvor ao Senhor. Amém? Mais um domingo onde nós estamos na série O Grande Eu Sou, e o Senhor tem falado grandes coisas através de cada pregação, de cada domingo. Não sei você, mas o Senhor tem falado muito forte comigo a cada pregação, e eu convido a você a estar anotando cada versículo, cada frase que falar com você. Cada coisa que o Senhor falar com você, anote, não esqueça isso, anote no celular, anote na sua Bíblia. Só que eternize a palavra que o Senhor está falando com você durante essa série. Amém? Hoje nós estaremos falando um pouco do Eu Sou o Caminho. E eu queria que vocês pudessem abrir a palavra no Evangelho segundo a João capítulo 14, versículo 1. E é muito bom essa série, que tem sido algo muito singular, porque se a gente for ver o livro de João, ele traz exatamente essa imagem do Senhor. Uma imagem de um Deus soberano, do Deus que está acima de todas as coisas, do Deus que está acima de tudo. E é muito engraçado não, mas é muito bom quando a gente lê os 4 evangelhos ali em Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente consegue perceber exatamente a diferença da linguagem que cada um usa para falar do Senhor. E João, ele usa exatamente essa linguagem de mostrar o Senhor que está acima de todas as coisas, o Deus, o grande eu sou. E lá em João 14, capítulo 1, está escrito: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhes disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco e não tenho me conhecido, Filipe. Quem me vê, vê a mim e vê ao Pai. Como disse-lhes: Tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e o que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, a menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas,
porque eu vou para o Pai, e tudo que pedirmes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém? Glória a Deus. Estou com bastante sede esse domingo, mas glória a Deus por mais essa série, onde nós vamos falar sobre Eu Sou o Caminho. E glória a Deus porque o Senhor, Ele nos chama essa noite para sermos como um filho que reconhece o Pai e segue o caminho do Pai. E quando nós seguimos o caminho do Pai, nós naturalmente manifestamos a natureza do Pai na terra. Lá em João 1, diz, João 1:12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É muito interessante que quando eu estava estudando o livro de João, em geral, quando a gente para ler a palavra crer, João, no seu evangelho, ele nunca usa a palavra fé, mas ele usa a palavra crer. Embora seja quase o mesmo significado, no grego as duas têm um sentido um pouco diferente. A palavra fé, que é a que João não usa, do grego ela significa pistes. Entretanto, João usa a palavra crer, que é um verbo que ele usa 98 vezes no livro dele. E do grego essa palavra significa pisteu, que significa que João nos transmite a ideia das verdades de maneira indiscutível. Ou seja, o João, ele fala que a fé, crer no Senhor, não significa nós somente crermos no Senhor de forma estática, mas sim transmite nós crermos no Senhor com uma vida dedicada que continuamente nos aproxima do Senhor. E assim, dia após dia, nós reproduzimos a natureza do Pai, que é crendo nele, vivendo nele, todos os dias, manifestando em nossas atitudes o que o Senhor coloca dentro de nós. Porque em tudo que acontece em nossa vida é por Ele. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Em Atos 17:22 diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns poetas disseram, nós somos a geração de Jesus. Mesmo João 14 diz, ele é o caminho que precisamos crer e permanecer na vontade dele, no qual gera vida em nós. Como a palavra mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão, a não ser por esse caminho que é Jesus. Sabe, nós como filhos de Deus, devemos permanecer nele todos os dias, buscando e permanecendo nos seus princípios, construindo as nossas casas nos princípios do Senhor. Como diz, eu vou construir a sua vida em mim, como aquela música diz, que Ele é o nosso fundamento. É exatamente isso que nós devemos buscar no Senhor, os nossos fundamentos, as nossas escolhas baseadas naquilo que o Senhor quer para nós. Porém, infelizmente, com as circunstâncias, nós, seres humanos, tendemos a, muitas vezes, a sabotar muitas coisas que o Senhor implanta em nós. Muitas vezes nós, como meros seres humanos, sabotamos alguns princípios, sabotamos algumas idas ao culto e até mesmo com a pandemia, né? Foi muito engraçado que por pouco tempo, foi nos tirado a obrigatoriedade de estar aqui no culto. Porque isso foi momentâneo, porque isso foi imposto por nós, para nós, pelo Estado a respeito da pandemia e tudo mais, mas isso foi pouco tempo. Porém, infelizmente, isso abriu muitas portas para que nós não viéssemos mais ao culto. Isso abriu muitas portas para que a gente deixasse de vir ao culto, deixasse de estar na comunhão. A palavra de Deus diz, ó quão bom e quão suave é que vivamos em união. Lá em Salmos 133, depois em Salmos 27:4 diz, uma coisa pedi ao Senhor,
é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a vontade do Senhor e buscar orientação no seu templo, amém? Entenda que a pandemia nos trouxe muitas regras, muitas coisas foram negociadas, muitos princípios, e com as lives a gente já não viu mais a obrigatoriedade de estar no culto, a gente já não viu mais a obrigatoriedade de estar no secreto. Entenda que a live, o YouTube, eles não substituem o congregar, eles não substituem o eu estar em comunhão com os meus irmãos. Tá, mas Jorge, para que serve a live? A live é uma forma de nós, como igreja, nos comunicarmos com o mundo. Entenda que quando a Bíblia foi escrita pelos escribas. Eles escreveram manualmente as palavras que os profetas, tudo falavam para eles. Se não tivesse os escribas na época para escrever a Bíblia e comunicar à sociedade, talvez eu não saberia como a Bíblia seria hoje. Mas de tempos em tempos, a forma de se comunicar com a sociedade mudou. Hoje, a grande forma de se comunicar é como? Pela internet, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E cada uma dessas redes sociais tem uma função de se comunicar. E nós, como igreja, nos posicionamos fazendo live, fazendo vídeo, fazendo reels, fazendo story no Instagram, para anunciar os cultos, falar das verdades que o Senhor tem feito em nossas vidas. Só que, infelizmente, muitos se confundiram. Muitos têm a ideia de que, tem a live lá da igreja, eu não preciso ir no culto. Tem a palavra lá toda segunda-feira no YouTube, eu não preciso orar mais. Tem os stories lá com o resumo da palavra em 30 segundos, fechou tudo, tá tudo bom meu relacionamento com Deus. E aí com isso, muitos princípios a gente já não vai tendo mais a intimidade com o Senhor. A nossa busca diária com o Senhor já não vai ser mais suficiente, porque se eu olho um vídeo tá tudo bem. Agora, eu não preciso mais dizimar nem ofertar na casa do Senhor, porque para que eu vou fazer isso se eu nem estou indo, né? Tá tudo bem. Eu tenho minha igreja com o Senhor. Foi perdido o zelo e o temor pelas sagradas escrituras e os princípios que o Senhor nos dá como filhos. Mas o Senhor nos chama, assim como foi falado num domingo atrás, como um bom pastor, e nos chama como ovelhas para estar perto dele. Eu sei que muitas pessoas têm sim dificuldade de estar por conta de ser grupo de risco, e isso é entendível. Mas o Senhor tem chamado nessa noite ovelhas que talvez podem estar assistindo a live nesse momento e pensando, nossa, essa garota está falando diretamente para mim. Mas o Senhor exatamente está falando diretamente com você. Talvez seja uma noite que o Senhor esteja usando essa live para falar, ei, está na hora de você estar aqui presencialmente, juntamente com a igreja, em união, sabe? A reunião dos santos, nada se compara a estar aqui juntamente com a igreja, uns com os outros, se alegrando em união. Nessa série nós precisamos entender que tem sido transmitida uma imagem do Deus soberano, do Deus que faz grandes coisas, do Deus criador do mundo, o grande eu sou. E Ele tem escolhido o caminho para os seus filhos trilharem. E o caminho que Ele tem escolhido para os seus filhos é reproduzir a natureza de Deus na terra. Reproduzir a natureza dEle na terra. Só que antes mesmo de entender qualquer coisa, qualquer passo dado, o Senhor nos chama para um verdadeiro arrependimento. Um arrependimento genuíno. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer muitas coisas. Nós negociamos princípios, nós negligenciamos os princípios do Senhor para fazer outras coisas ou para alimentar a nossa própria carne. Entenda que quando Jesus veio na terra, Ele
colocou o mundo de cabeça para baixo em 3 anos. E uma das suas primeiras palavras foi lá em Mateus 9:12. E ele fala: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei-vos o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? É muito interessante que quando Jesus nos chama ao arrependimento, para trilhar o caminho que Ele andou e manifestar a natureza do Pai na terra, Ele nos chama para um verdadeiro arrependimento de mudança de mente. Assim como diz lá em Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O Senhor, Ele nos chama como filhos essa noite para nos arrependermos diante dos tempos. Nos arrependermos diante de qualquer circunstância que deixamos colocar na frente da vontade do Senhor. Entenda que possa vir pandemia, possa vir todas as coisas, mas o Senhor não muda. Os planos dEle para você jamais mudam. Pode estar caindo o mundo, pode estar acontecendo o que for. Ele sempre continua sendo Deus e sempre continua sendo seu Pai. E Ele quer mais do que nada ver o seu filho crescer acima de todas as coisas. O Senhor, Ele nos chama essa noite para um verdadeiro arrependimento de mente, onde as nossas atitudes, a gente se arrepende daquilo que a gente fez, se arrepende do pecado, reconhece isso, abandona a prática e muda a mente, muda as atitudes. E é mudando as atitudes que nós encontramos as vontades do Senhor para nós. Eu estava lendo esse texto em Atos 2:38. E quando eu comecei a ler, eu disse: meu Deus, eu já tinha lido esse texto um monte de vezes, mas isso coube tão perfeito para essa noite, que após Jesus vir com as suas primeiras palavras dizendo para nos arrependermos, após Jesus ir aos céus e os discípulos receberam o Espírito Santo, onde eles foram designados como filhos de Deus para reproduzir as obras do Senhor. Lá em Atos 2, diz sobre uma das primeiras pregações de Pedro. E Pedro foi um que certa vez traiu Jesus, assim como Filipe também perguntou: qual é o caminho? Mostra-nos o Pai. E ambos os dois estavam do lado de Jesus. Entenda que eles estavam do lado de Jesus e perguntaram coisas óbvias, mas eles jamais se afastaram do caminho do Senhor. Eles puderam fazer essas perguntas totalmente óbvias, que eles que estavam ao lado de Jesus, eles poderiam saber de fato essa resposta. Mas eles não perguntaram, não foram para os outros caminhos para saber essas respostas, mas sim perguntaram para Jesus. E mais posteriormente, depois da descida do Espírito Santo, Pedro, com sua pregação, fala, lá em Atos 2:39, porque a promessa vos diz a respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina, nos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais
se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos em alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam-se o Senhor à igreja, aqueles que haviam de se salvar. Mas eu queria que vocês focassem ali no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Sabe, isso é o que o Senhor deseja para nós como filhos, nós como igreja, com a mente na eternidade, onde nós possamos perseverar na sã doutrina, onde nós possamos perseverar no caminho, na comunhão, no zelo pela presença. E essa noite eu creio que a partir de um verdadeiro arrependimento, o Senhor deseja restaurar em nós princípios, deseja restaurar em nós o relacionamento dEle no seu secreto, deseja restaurar em nós o zelo pela presença dEle, o zelo pela sã doutrina, pela palavra de Deus. Sabe, um dos grandes sinais dos fins dos tempos são pessoas que não amam a sua doutrina. São aquelas pessoas, isso diz lá em 2 Timóteo 4:3, são pessoas que procuram para si pastores e líderes que falam aquilo que elas querem ouvir, para que o pecado delas não seja de fato um pecado, mas sim seja somente confortado pelas palavras que as pessoas mesmas escolhem. Não são pessoas que querem ser mudadas e transformadas pela palavra. O Senhor deseja que nós, como filhos, que manifestaremos a natureza do céu na terra, que tenhamos a mente na eternidade. Uma mente que sabe o que quer, sabe, entende os tempos e manifesta o temor, a palavra de Deus aonde nós formos. Assim nós como filhos, manifestando a natureza de Deus no nosso trabalho, no nosso serviço, na escola, aonde nós formos, o Senhor tem nos chamado a andar nesse caminho de manifestar o poder dEle. E quando nós temos a mente terrena, nós viemos à igreja somente para sobreviver. É suscetível isso. Porque um culto a gente vem e já começa a reclamar da música, que não estava legal. Um culto a gente já não vem, no outro já vem reclamações e não quer crescer. Quando a gente tem a mente na eternidade, nós vemos a igreja como um solo onde a gente possa investir, um solo onde a gente pode crescer, um solo onde a gente olha para as missões como um grande investimento. Quando a gente olha as mídias, a gente quer ver crescer a igreja e quer crescer juntos, unânimes em oração. E se acontece algo que a gente não concorda, tudo bem, aquilo é a visão do pastor, nós temos somente que obedecer. E isso é ter a mente na eternidade, seguir um caminho do Senhor, manifestando o seu poder aqui na terra. Entendendo que por mais que nós não concordamos, o Senhor é quem fala, e nós como filhos temos que obedecer ao nosso Pai. Amém? Essa noite eu desejo que possamos entrar em um arrependimento genuíno, um arrependimento onde o Senhor reconhece os seus filhos, e nós reconhecemos que sim, a pandemia nos levou a negociar muitos princípios. Eu falo isso não só para vocês, mas por mim. Muitos de nós negociamos muitos princípios que o Senhor colocou dentro de nós, mesmo na barriga da nossa mãe. Nós fomos designados, nós recebemos profecias, mas por algumas circunstâncias nós deixamos isso para trás. E eu profetizo essa noite que o Senhor venha trazer à memória coisas que talvez você tenha esquecido, mas que o Senhor venha trazer à mente, a sua mente hoje, que os sonhos de Deus para você não morreu, mas nós primeiramente precisamos nos arrepender
com todo o coração, para que o Senhor realmente veja em nós a vontade de querer a mudança de vida, a mudança de mente. Sabe, que possamos continuar seguindo o caminho de Jesus, permanecendo e zelando pela sua palavra, zelando pela sua verdade aonde nós formos. Eu queria convidar a banda a vir já. E essa noite, mais adiante, eu queria convidar você a estar vindo aqui na frente como um ato de arrependimento, você com sua família, porque muitas vezes, quando a gente começa a negociar princípios, isso reflete também no lugar que nós vivemos. Assim como um pai tem sua família, que já vai deixando as suas funções como sacerdote para trás, e isso gera uma família desestruturada. Uma mãe que muitas vezes deixa alguns princípios de lado, isso gera um lar perdido. Um filho que talvez não tenha mais os princípios que o Senhor colocou, isso gera rebeldia. E nós, como igreja, essa noite, queremos nos arrepender totalmente disso. E reconhecer isso, porque isso talvez esteja em muitos lares aqui essa noite. Muitas vezes nós precisamos somente de vir aqui e entender: Senhor, me desculpa por isso, mas essa noite eu quero mudar a minha mente, eu quero mudar o meu lar, eu quero mudar a minha casa, mudar a minha família, porque o Senhor é o grande eu sou, e eu, como filho, quero reproduzir a natureza do céu aqui na terra. E o Senhor te chama para isso essa noite, que possamos ter o zelo da palavra do Senhor. Lá em Salmos 32, fala sobre o zelo de Davi, e ele diz que: certamente não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama, e nem darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não acharam lugar, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Que o Senhor possa restaurar o zelo da presença hoje no coração de você, no coração de cada lar aqui. Que o Senhor possa colocar a permanência da palavra dEle, como diz lá em 2 Coríntios 4:8. Você pode colocar de pé, em nome de Jesus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o Senhor ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu oro essa noite para que o Senhor venha colocar em cada um de nós a mente na eternidade, sabe? Que nós não venhamos a cantar somente Maranata, mas venhamos ser, que nem diz uma ministração, venhamos ser um tipo de pessoa Maranata, que não somente canta, mas sim se prepara e se torna uma noiva que espera a vinda do Senhor, que espera para a vinda do seu noivo. Você pode vir com a sua família aqui essa noite. O Senhor chama você para um verdadeiro arrependimento, para uma verdadeira mudança de mente.
onde o Senhor quer que você e sua família manifeste o poder e a natureza de Deus aqui nessa terra. Nós precisamos crer, não de modo estático, mas sim com ações de uma vida abnegada totalmente ao Senhor. E Ele nos chama exatamente para isso, para uma vida totalmente entregue à sua presença. Sabe, que hoje seja apenas uma simples oração, para que você venha se arrepender, mas um grande passo para uma grande mudança na sua vida, uma mudança de mente hoje, seja um precursor, onde o Senhor veja no seu coração o verdadeiro arrependimento. Senhor Jesus, nós nos entregamos a Ti como uma igreja arrependida, Pai. Uma igreja arrependida de ter negociado muitos princípios. Uma igreja que certa vez pôde ter deixado as circunstâncias falar mais alto, mas hoje, Senhor, nós declaramos que o Senhor é o grande eu sou das nossas vidas, o grande eu sou das nossas famílias, o grande eu sou das nossas casas, dos nossos lares. E nós, Senhor, nos arrependemos, Pai, por ter, de certa forma, machucado o Seu Espírito Santo em nosso lar, machucado o Seu Espírito Santo em nosso interior. Nós Te pedimos perdão e nos arrependemos, Senhor, pelas más práticas, Pai, pelas práticas que não Te representam, Pai, como um filho aqui na terra. Mas a partir de hoje, Senhor, nós queremos e desejamos ser, Senhor, como filhos que não darão sono aos olhos, não darão descanso às pálpebras, até que o Senhor encontre um lugar para repousar em nós, para que adiante, Senhor, nós seremos como filhos Teus, para que possamos caminhar num caminho reproduzindo as Suas obras aqui na terra e fazendo coisas maiores ainda que o Senhor fez, Pai. Nós nos posicionamos essa noite como um exército de filhos que irá reproduzir, Senhor, milagres e maravilhas nessa terra, Senhor, pois é isso que o Senhor tem designado para nós, e nós tomamos posse disso no nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos e Te pedimos, Pai, e Te damos liberdade, Senhor. Vem com o fogo do Teu Espírito Santo em nosso interior, Pai, e faça o que Você tem que fazer, Senhor. Traz libertação, Senhor. Traz cura a todo aquele que necessita, Pai. Traz o verdadeiro arrependimento, Senhor, onde nós realmente seremos mudados e moldados por Você, Pai. Onde nós seremos realmente, Senhor, ter a mudança de mente e teremos atitudes conforme o Filho de Deus, Papai. E nós Te agradecemos, Pai, por essa noite, Deus. E nós aqui na frente, Senhor, zelamos a Sua presença com real arrependimento essa noite, Paizinho. No nome de Jesus. Não compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção. Doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu Te busco, frenético acredito, e a visão da Tua face é tudo que eu preciso. Eu Te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena.
vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei ao meu Senhor. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Oh, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, eu cantarei. Senhor, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Sim, Senhor, valeu a pena, Pai. Valeu a pena cada renúncia. Valeu a pena, Senhor, cada atitude que tomamos, Senhor, segundo a sua vontade. Valeu a pena cada arrependimento, Senhor, para estar, Pai, face a face contigo, para estar, Senhor, como noivas, como uma igreja verdadeira, uma igreja que anseia pela volta do amado, Pai. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Convido você a estar cada vez mais enganjado, sempre falo isso, a estar cada vez mais participante do corpo do Senhor,
a estar cada vez mais participante nas redes sociais, compartilhando a palavra do Senhor, compartilhando aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio como filhos, e também no seu trabalho, no seu lar, a compartilhar as verdades do Senhor, reproduzindo a natureza do Pai aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.